Quando o rapaz sombrio da escola se declarou para mim, vi uma série de comentários familiares passando pela minha frente. Não diga assim para ele, ele é o vilão louco que vai te prender e te fazer sofrer. Ele é apenas um perdedor deficiente, ele não te merece. Vire-se, olhe para trás. Mike é o seu protagonista masculino predestinado. Fingi não vê-los e sorri concordando com a confissão de Jason. No segundo seguinte, os comentários ficaram vermelhos e começaram a piscar freneticamente. Por que você não está seguindo nosso conselho? Você viu tudo claramente. Por quê? O cara sombrio da escola tinha acabado de se declarar para mim. Foi quando percebi que eu era o personagem principal de um livro e Jason era o vilão malvado e obsessivo, um psicopata completo. Ele tinha uma obsessão doentia por mim, querendo possuir tudo sobre mim. Depois que eu concordei com sua confissão por simpatia, ele me aprisionaria e me torturaria até que eu mal fosse humano. Seguindo a orientação dos comentários, encontrei o esconderijo secreto de Jason. Um depósito pequeno, mas aconchegante. Tudo era sobre mim. As paredes estavam cobertas com minhas fotos, minhas garrafas de água usadas, borrachas e até mesmo uma prova minha com nota máxima. O diário sobre a mesa estava cheio de cartas de amor obsessivas. Meu querido, eu quero tanto te possuir. Quero que cada parte do seu corpo tenha meu cheiro, que pertença completamente a mim. Eu te vi de novo hoje, mas por que você sorri para os outros? Você pertence só a mim. Meu. Eu ri baixinho. Definitivamente doente o suficiente. As últimas palavras foram pressionadas tão profundamente no papel que o verso ficou marcado. Depois de ler, Jason apareceu silenciosamente ao meu lado em sua cadeira de rodas. Ele não disse nada, seu rosto ficou mortalmente pálido. Seus dedos apertaram a borda da cadeira de rodas com tanta força que suas veias ficaram salientes. Dava para ver quanta força ele estava usando, como se estivesse esperando uma sentença de morte. Após um momento tenso, ele falou com resignação. Você viu tudo? Os comentários flutuaram novamente. Querido, rápido. Rejeite esse vilão com severidade. Não se deixe enganar por sua atuação lamentável. Em breve, você será quem sofrerá todos os dias. Para impedir que você fuja, ele acorrentará suas mãos e pés. Imaginei esse cenário. Era realmente aterrorizante. Eu tinha claustrofobia por ter sido sequestrado quando criança. Não conseguia ficar em espaços fechados e escuros. Porões eram lugares onde eu nunca conseguia entrar. Então, não conseguia acreditar que alguém que me amava profundamente faria tais coisas comigo. E Jason, que corava só de confessar, nunca poderia fazer algo tão ilegal como aprisionar alguém. Abaixei-me para ficar na altura dos olhos de Jason. Jason, você não tem nada para me dizer. Jason estava sentado em sua cadeira de rodas com a voz tremendo levemente. É exatamente o que você viu. Sua franja era longa e quando ele olhou para baixo, sua expressão ficou completamente escondida. Achei que seus olhos por trás dos óculos deviam estar cheios de nervosismo e cautela. E um toque de esperança oculta. Jason era lindo. Ele era o jovem mestre da rica família Johnson. Sua única falha? Meu olhar inconscientemente se moveu para a parte inferior do seu corpo. Devido a um acidente de carro, Jason havia perdido ambas as pernas. Suspirei baixinho. Mas eu quero ouvir você mesmo dizer isso. Seja a confissão da carta de amor ou esse afeto oculto, nada disso veio diretamente da boca de Jason. Um comentário apareceu. Essa jogada é brutal. Espere ele se confessar e depois rejeite com dureza, que tapa na cara satisfatório. Já tenho as palavras prontas. Olhe para si mesmo, que nojo, você é um inválido. Como poderia ser digno de mim? Se eu encontrasse um cretino desses na vida real, fugiria e chamaria a polícia. Antes que Jason pudesse falar, passos se aproximaram por trás. Alex, os comentários ficaram loucos novamente. Querido, vire-se. O homem atrás de você é o seu protagonista masculino predestinado. Ele é quem realmente te ama. Mike, nosso sol quente, venha iluminar o mundo do nosso querido. Finalmente, os dois personagens principais vão se conectar. Mike tem uma queda por você há 2 anos, não perca ele. Eu me virei. Mike estava ofegante encostado na moldura da porta. E com ele estava meu meio-irmão Kevin. Mike me puxou do chão com um tom sincero e arrogantemente decepcionado. Alex, não concorde com ele é louco. Jason é um desgraçado cheio de problemas, e você é precioso demais para se contentar com sobras. Mike me olhou de cima a baixo com um ar de desprezo velado. Você é ingênuo e bom demais para esse lixo, Alex. Jason traz azar. Primeiro ele causou a morte da mãe, agora a do irmão. Se você ficar com ele, também terá azar. Os comentários ecoaram. Exatamente. A má sorte é contagiosa. Os vilões são vilões porque são maus e perversos. Kevin se juntou a eles, dizendo coisas semelhantes aos comentários. Mano, o Mike tem razão. Pense na sua reputação. Jason não é a pessoa para você. Ao ouvir isso, vi claramente o rosto de Jason ficar terrível, completamente sem cor. Qualquer um que ouvisse palavras tão maliciosas se sentiria péssimo. Eu não podia simplesmente deixar Jason ser intimidado assim.
Mas o que isso tem a ver com Jason? Foram acidentes, não foi culpa dele, ele também não queria perder sua família. Vocês são os malvados, espalhando boatos e fofocando pelas costas das pessoas. Os dois ficaram sem palavras com o que eu disse, seus rostos alternando entre pálidos e vermelhos. Virei-me para Jason. Jason, aceito sua conquista. Embora eu possa ser um pouco difícil de conquistar, mas se for você, vou te dar uma vantagem. Encontrando seu olhar chocado, eu me inclinei e beijei sua testa. Então olhei para ele com um sorriso radiante. Olá, futuro namorado. O coração de Jason começou a bater forte. O toque suave em sua testa foi breve, mas fugaz. Mas por dentro, fogos de artifício explodiram um após o outro. Seu rosto ficou incrivelmente vermelho e quente, mas sua voz estava absolutamente firme. Ok, vou me esforçar para alcançá-lo. Vendo isso, Kevin começou a gritar com raiva. Mano, não faça nada estúpido. Você não sabe qual é a reputação dele? Estamos fazendo isso para o seu próprio bem. Alguém como Jason não merece piedade. Mike era meu colega de quarto e Kevin era meu suposto meio-irmão gentil e inocente. Ambos afirmavam estar cuidando de mim, mas será que isso era verdade? Naquele momento, a decepção e a fúria no olhar de Mike eram tão intensas que ele parecia o único que de fato se sentia traído, como se eu tivesse quebrado uma regra inviolável do universo. E eu percebi que a verdadeira obsessão não estava apenas nas cartas de Jason, mas também na arrogância de Mike de saber que ele era o protagonista e, portanto, merecer o meu afeto. Você vai se arrepender, Alex, Mike sibilou, sua voz baixa e cheia de ameaça, o charme do protagonista evaporando completamente, expondo a sua verdadeira natureza controladora e snob. Você não entende o seu próprio valor, mas eu entendo. Você não pertence à escuridão, e eu não vou permitir que esse coitado te arraste para o fundo do poço. Eu sou Mike, Alex. Eu não perco. Ele se virou e saiu com Kevin, mas o eco da sua promessa de não perder pairou no ar, mais ameaçador do que qualquer coisa que Jason já havia escrito. Os comentários, no entanto, estavam em êxtase. O protagonista enlouqueceu. O vilão vai brilhar. Isso é inesperado. Mike está virando o vilão secundário. Eu me virei para Jason, que estava pálido, mas seu aperto na minha mão era firme. Ele vai te perseguir, Jason me alertou, a voz tensa. Mike é orgulhoso demais para aceitar ser rejeitado por alguém que ele considera um degrau abaixo. Para ele, eu sou apenas uma piada. Eu acenei com a cabeça. E você vai me proteger, não é? Do seu jeito obsessivo, mas gentil. Jason sorriu, um sorriso que não alcançou seus olhos. Sempre. Eu sou o único que pode te proteger dele, Alex. Eu conheço o jogo que ele está jogando, e ele ainda não sabe jogar o meu. Aquele pequeno deslize, o meu jogo me deu um arrepio. A vulnerabilidade de Jason era quase perfeita, e, no entanto, algo em sua postura, o modo como ele se apoiava, a força que ele aplicava na cadeira, parecia forçado, como se ele estivesse atuando o papel de o pobre Jason. Nossa relação se aprofundou. Jason era incrivelmente atencioso e dedicado, mas sua obsessão se manifestava em detalhes perturbadores. Ele sempre sabia onde eu estava, ele conseguia me encontrar em qualquer lugar da escola, e quando ele estava chateado, ele não se movia de sua cadeira, permanecendo estático por horas, forçando-me a ir até ele, a confortá-lo, a me desculpar por qualquer deslize de atenção. Os comentários estavam divididos, alguns ainda gritavam fuga. Outros agora o chamavam de vilão protetor. Alex, você notou que ele nunca tropeça na cadeira? Perguntou um. E que ele consegue fazer manobras impossíveis. A dúvida começou a corroer minha certeza sobre Jason. Seus braços eram fortes, mas seus músculos nas pernas pareciam estranhamente definidos demais sob a calça. Uma semana depois, Mike armou sua jogada. Ele me enviou uma mensagem pedindo ajuda desesperada, dizendo que Kevin havia se machucado gravemente no casarão e que ele não podia ligar para a emergência porque a situação estava caótica. E ele precisava sair de lá antes que a confusão se tornasse ainda maior. O pânico na voz dele, mesmo por mensagem, me atingiu em cheio. Eu só conseguia pensar em uma coisa: Kevin estava em perigo. Eu não parei para raciocinar sobre a desculpa dele, apenas corri. Você é o único em quem posso confiar, Alex. Por favor, eu te imploro, o Kevin está sangrando muito. Os comentários estavam em polvorosa. Armadilha. É tudo mentira. Não vá sozinho, querido. Mas o medo de que Kevin estivesse realmente ferido, apesar de tudo, me fez vacilar. Eu fui, mas liguei para Jason no caminho. Jason, eu estou indo para o casarão. Mike disse que Kevin está ferido. Se eu não ligar em 30 minutos, chame a polícia. Cheguei ao casarão, e estava tudo escuro. O portão estava aberto, e o cheiro de mofo e podridão era forte. Eu entrei na casa e encontrei Mike parado na sala, ileso e sorrindo, um sorriso de satisfação fria. Que bom que você veio, Alex. Você sempre foi previsível em sua bondade. Onde está Kevin? Você mentiu para mim, Mike, eu perguntei, sentindo meu estômago embrulhar. Kevin está dormindo, bem longe daqui, ele respondeu, dando um passo à frente. E agora, você vai ser meu. Eu sou o seu destino, Alex.
Jason é apenas um desvio que precisa ser apagado. Você não é meu destino. Você é um snob, Mike. Você não me ama, você só não aceita perder para alguém que você acha que é inferior a você. Mike me atacou com uma agulha, e eu senti a substância entrando no meu braço. Você não vai estragar meu enredo, Alex. Você não tem permissão para escolher ele. Eu comecei a ficar tonto, a visão embaçada, e Mike me arrastou escada abaixo, para o porão escuro, o mesmo que eu temia desde a infância, o mesmo que me causou claustrofobia extrema. Você vai ficar aqui até entender quem é o seu dono, Alex. E eu vou ter o prazer de ver a cara daquele aleijado quando ele vier te procurar. A escuridão e o confinamento me atingiram com força total, meu corpo começou a ter convulsões de pânico, e eu desmaiei. A última coisa que ouvi foram os gritos silenciosos dos comentários. Acordei com o som de algo quebrando e uma luz forte. Eu estava deitado no chão frio do porão, e o pânico me sufocava, me fazendo chorar e tentar rastejar. A porta do porão havia sido arrombada, e Mike estava no chão, gemendo, com o rosto ensanguentado. E então, eu vi. Jason estava ali. Não na cadeira de rodas. Jason estava de pé. Ele estava parado, respirando fundo, os braços fortes pendurados ao lado do corpo, e ele caminhou. Ele caminhou com passos firmes e decididos, sem sequer mancar, a imagem da fraqueza completamente desfeita. Eu te avisei que eu não perdia, Mike, Jason disse, sua voz calma e fria, sem o menor traço de tremor. E eu te avisei, Alex, que eu sou o único que conhece o meu jogo. Ele se agachou ao meu lado, e eu o olhei, petrificado. Não era mais o medo do porão que me paralisava, mas a traição insidiosa de meses. Jason, suas pernas. Ele tocou meu rosto, e a frieza de sua mão era reconfortante e aterrorizante ao mesmo tempo. Elas estão perfeitamente bem, meu amor. O acidente foi real, a internação psiquiátrica também, mas a paralisia foi apenas uma ferramenta. Uma ferramenta para despertar a sua compaixão, para fazer com que as pessoas me subestimassem, para garantir que você, em sua ingenuidade, me escolheria por pena. Eu cambaleei com a verdade. A traição era tão monumental que minha mente mal podia processá-la. E o Mike, ele é apenas um amador que tentou seguir um roteiro barato. Mike tentou te trancar, mas eu sou o único que pode te prender de verdade. Ele me pegou nos braços, e a força com que ele me segurou era prova de sua saúde perfeita. Ele me tirou do porão, deixando Mike amarrado e gemendo. Agora eu te salvei do seu falso herói. Você escolheu o seu destino, Alex, e agora você tem que lidar com as consequências. Jason me levou para casa, e eu não conseguia parar de tremer, mas por um motivo diferente. Não era medo do confinamento, mas sim medo e fascínio pela mente complexa e doentia que eu havia escolhido. Mike foi preso, Alex, Jason disse, me aninhando na cama depois de cuidar dos meus ferimentos. Eu já cuidei de tudo. Ele não vai te incomodar mais. Eu o olhei. Jason estava de pé, tirando a camisa, revelando um corpo musculoso e sem cicatrizes. Você mentiu para mim por meses, Jason. Você se aproveitou da minha compaixão. Jason veio até a cama e se deitou ao meu lado. Eu sei, meu amor. Eu sou um monstro. Eu sou obsessivo. Mas a minha obsessão é real. O que eu sinto por você é a única coisa verdadeira na minha vida. Eu faria qualquer coisa para te ter. Eu menti sobre as minhas pernas para me aproximar de você, para te manipular, mas quando eu vi o seu pânico no porão, eu percebi que o meu maior medo não era te perder, mas sim ser a causa da sua dor. Eu não quero te prender com correntes, Alex. Eu quero te prender com a minha devoção. Ele me beijou, e o beijo era intenso, cheio de arrependimento e desejo. Eu sabia que ele era perigoso, que ele era um manipulador de primeira linha, mas a verdade é que, no fundo, eu o amava. Eu amava sua mente complexa, a sua devoção doentia e a sua luta para ser bom por mim. Se você ousar mentir para mim sobre algo assim de novo, Jason, eu juro que vou embora, eu disse, minha voz baixa e firme. Você me tem, mas você tem que ser honesto comigo sobre quem você é. Jason me abraçou com força. Eu não vou mentir de novo, Alex. As pernas estavam curadas há meses. Mas eu te amo, e eu vou te dar o final que você merece. Eu sorri. O medo ainda estava ali, um arrepio constante, mas era um medo temperado com a certeza de que a mente mais brilhante e perigosa que eu já conhecera me amava incondicionalmente. Os dias que se seguiram foram uma dança tensa de reajustes. A cadeira de rodas, que por meses havia sido o centro da minha vida e o símbolo da fragilidade de Jason, havia desaparecido. No lugar dela, havia Jason, movendo-se pela casa com uma graça predadora que me excitava e me aterrorizava na mesma medida. Ele cumpriu a promessa, foi brutalmente honesto sobre quem era, um manipulador, um obsessivo, mas também sobre o que sentia. Ele era minha sombra, o meu guardião, o meu vilão. Ele não me prendia, mas sua presença era constante, uma teia de devoção da qual eu não tinha mais vontade de escapar. No final, eu havia escolhido o meu próprio caminho. Eu havia escolhido o meu vilão.